eu tive uma revelação profunda, uma visão de Deus durante uma noite fria em São Paulo. E quando um ser celestial apareceu para mim e disse para mim: sobe comigo. E quando eu abri meus olhos, Uau, eu fui tomado assim forte. por um medo, por um susto. Não sabia o que estava acontecendo, uma velocidade enorme. E eu vi uma cidade toda de ouro e uma casa enorme, linda, maravilhosa, gigante. E quando eu olhava para o meu lado direito, meu lado esquerdo, eu via um homem que estava assentado, montado em um cavalo branco, e ele descia daquele cavalo, um cinto sobre os seus ombros. Eu não conseguia distinguir o seu rosto, a luz era muito forte. E Uau. ele disse: olha o que eu estou te dando. E de dentro daquela casa saiu uma taça, e aquela taça vinha como um farol em minha direção. Meu Deus! E quando eu olhei, era uma água, só que aquela água não derramava. Quando aquilo chegou próximo à minha pessoa, ele disse para mim: bebe. E eu bebi aquela água. Quanto mais eu bebia aquela água, mais alegria, mais paz eu sentia dentro da minha alma. E depois que eu bebi a água, ele disse para mim: estou te dando o dom da palavra. Meu Deus, que forte. O dom da ciência da palavra. Aí ele abriu o mapa mundial, na mão dele tinha um cetro, e ele tocava os países e tocava os estados e as cidades que eu ia andar. E ele disse: eu te farei um ganhador de almas. Meu Deus, que forte. A partir daquele momento, a minha história começou a mudar. A minha vontade de ler a Bíblia, o meu despertamento em orar constante, o meu despertamento em jejuar, em consagrar, em estar sempre atento, o meu despertamento em estar dentro dos cultos, culto de manhã, culto à tarde, culto à noite, ia para os montes constante, orava horas e horas, uma sede de Deus veio sobre mim. E o tempo passou, e ao longo dos dias e meses e anos, eu fui amadurecendo. E a minha mente foi ficando larga, foi ficando gigante. Tudo que eu leio, eu tenho facilidade de decorar, guardar. Todo assunto que eu quero pensar, o assunto que Deus me dá, termina se transformando em mensagens. Glória a Deus. Pastor, tem momentos que a gente vive que marca, né? Tem experiências que vêm na vida da gente que marca. E dessas experiências, em cima do altar, qual experiência mais lhe marcou em cima do altar pregando a palavra? Posso afirmar, experiência forte, poderosa, eu tive. Muitas pessoas dizem assim: as suas melhores experiências foram nos Gideões. Não, ali nos Gideões as experiências já foram experiências esperadas. Apenas faltava aquele tempo para nós estarmos ali e entender que ali era um momento nosso, momento de Deus em nossa vida. Mas eu tive uma experiência muito grande uma vez, pregando numa igreja em São José dos Campos, e eu tinha um desejo de dar uma ordem assim para um paralítico andar. Aí eu me lembro que eu e uns irmãos, obreiros, presbíteros, evangelistas, pastores, uma equipe de irmãos, nós se reuníamos, eles gostavam de ouvir pregações, e passamos a noite inteira orando. Me lembro como hoje foi, das 9 da noite até muito forte, às 6 horas da manhã. E o jejum prolongou. Ficamos 2 dias sem comer e sem beber, orando. Quando cansava ia ler a Bíblia, depois voltava a orar, louvava. E o terceiro dia começava um evento de 3 noites. E eu fui pregar. E naquela noite, antes de iniciar a pregação, ainda imaturo, inexperiente, eu pedi para os irmãos levarem cegos, mancos, aleijados, paralíticos, todo tipo de enfermo. E eu, no meio da mensagem, parei e disse para o paralítico: levanta e anda. E por incrível que pareça, aquele homem não andou. Pedi para colocar ele de pé, ele terminou caindo. Saí dali muito triste. Cancelaram a festa, cancelaram o evento. Eu disse: eu não sou pregador, Deus não me chamou para isso. Porque se eu sou pregador, eu preciso ver milagres. Eu não quero só apenas falar bem, ter uma boa oratória, uma habilidade linguística. O reconhecimento, né, pastor? Eu quero que tu faça algo. E um dia eu estava pregando em um evento em Minas Gerais, Belo Horizonte, se eu não me engano, Belo Horizonte, na cidade de Pedro Leopoldo. E no meio
de um fogo muito grande que desceu em 20 minutos que eu estava dando início a pregar, era tarde, no ginásio. Uma mulher que era cega, ela saiu no meio do povo, com o povo, sem eu ordenar, sem eu pedir, sem eu falar. E a visão dela foi aberta. Passado outros, aproximadamente uns 6 meses, eu pregando no estado de Tocantins, no meio da pregação, sem eu ordenar, um paralítico levantou da cadeira de roda aquele dia. Uau! Confirmou. Deus mostrou que era na sua vida, né? Ali ele me fez entender. Não é por muito orar ou por muito consagrar, mas é pela minha vontade que eu executo a ordem para o ministério começar. Deus é bom, né, pastor? Deus é bom. E Deus te honrou, né? De uma forma poderosa. Quando o senhor não esperava o momento da honra de Deus, Deus mostrou para o senhor que ele é Deus. Esse é o nosso Deus, né? Deus ele age no secreto, trabalha no oculto e ele faz grandes coisas quando a gente não espera, né? E, pastor, como foi a experiência do senhor pregar pela primeira vez nos Gideões? Como aconteceu? Como foi? As pessoas querem saber como o senhor foi parar nos Gideões. É uma vontade que todo o público, eles querem saber como o senhor chegou nos Gideões. Eu cheguei nos Gideões, eu me lembro que eu tinha já uma promessa de Deus na minha vida, que eu iria um dia pregar naquele congresso. Eu já assisti as fitas, né, as mensagens dos pregadores, pastor Takayama, pastor Napoleão Falcão, Gilvan Rodrigues, os ícones, né? Gesiel Gomes e outros mais pastores, Luiz Antônio, nosso pastor Luiz Antônio, saudoso Luiz Antônio, pastor Gilmar Santos. E eu me lembro que eu estava pregando na região do Vale do Rio Doce, em Minas Gerais. Caratinga, Ipatinga, Coronel Fabriciano, João Molevade, São João do Manhuaçu, Mantena, Mantenópolis, Itabira, Sabará, e saí pregando toda aquela região ali, Governador Valadares. E eu estava pregando na cidadezinha de Ipaba, que fica ao lado de Ipatinga. Ipaba, já passei muito por lá. Saudoso pastor Geraldo Donato. Já fazia 47 dias que eu estava pregando na região e com ele eu já estava aproximadamente 14 dias ministrando. E eu me lembro que na minha última noite pregando, ele falou para mim: você está indo embora amanhã? Eu disse: estou indo embora para São Paulo, que eu sou pastor de igreja e o meu presidente e a igreja também, a minha responsabilidade está me aguardando. E depois de nós jantarmos, quando foi pela manhã, eu estava me despedindo dele e eu me lembro que também estava comigo aqueles dias, o cantor Gerson Fino. Era início do seu ministério ali, do louvor. E o pastor Geraldo disse assim para mim: pastor Cizinho está chegando aí. Eu disse para ele: que horas? Está chegando a noite, inicia os Gideões. Você não tem um sonho de conhecer o pastor Cizinho? Eu disse: é meu sonho tirar uma foto com ele, pastor. E eu tinha um carro bem velhinho, minha roupa era simples, né? E naquela época eu não tinha dinheiro para estar comprando um sapato brilhoso. Eu tinha sonho de ter um sapato brilhoso, cromado. Então eu peguei o meu tênis All Star e eu pintei ele de tinta a óleo. E era o dinheiro que eu tinha. O cinto quebrou enquanto eu pregava, eu peguei um cordão e amarrei. Era tempo de muita fé, muita graça. Esse foi o melhor tempo. E aí eu fiquei para a noite. Quando chegou a noite, o pastor Cizinho chegou, estava chovendo muito, uma multidão estava na cidade, e ele disse para o pastor Geraldo: olha, Luiz Antônio não vai poder pregar hoje. O voo dele bateu aqui em Belo Horizonte, não tem voo para vir para Ipatinga, então ele tem um compromisso com a Secretaria de Missões no Rio Grande do Sul, ele vai voltar. Voltou. Ele disse que Feliciano tinha sofrido um acidente e parece que tinha feito uma pequena cirurgia na boca e também não vai poder estar aqui. A Lana Rode também não pode estar aqui. Você tem algum pregador para a noite aí, Geraldo? O pastor Geraldo disse: tem esse neguinho aí, ó. Ele me chamava de neguinho. E aí naquela noite o pastor Cizinho me colocou para pregar. Eu terminei pregando quarta noite, quinta noite, o pastor Cizinho pregou sexta de manhã, à tarde eu preguei sexta noite. Ele pregou sábado de manhã, à tarde eu preguei sábado à noite em 2 horários. Ele pregou domingo de manhã, eu preguei domingo à tarde, domingo à noite.
No domingo à noite e sábado à noite, aliás, ele reuniu os pastores para o jantar e disse assim: eu vou contar uma história aqui do que Deus acabou de me dar de presente para os gideões. Aí todos pararam, ficou olhando, ele pediu silêncio. Ele disse: eu estava em casa e eu contei essa visão para a missionária Elba, que estava acontecendo os gideões. E enquanto acontecia os gideões, eu estava dentro do meu escritório, que ficava na parte de baixo. Isso é a visão que ele está tendo. E eu escutava um barulho enorme em cima do ginásio, como se fosse barulho de máquinas de navio. Ele já foi saqueiro de navio, né? Carregava sacos, trabalhou dentro de navio, e parecia máquinas funcionando, o barulho era muito alto e dava aquele esturro forte. E de repente aquilo parecia helicópteros posando em cima do ginásio. E eu perguntei a Deus: Deus, está acontecendo gideões, quem é que está trabalhando aí em cima? E ele disse que o Senhor pediu para ele sair, para ele ver. Ele saía, quando ele olhou para cima, ele disse: ué, tem um moço ali quebrando o telhado. E gritou: moço, o que é que você está fazendo aí? Deixa para arrumar esse telhado depois que acabar os gideões. Aí ele disse que aquele moço virou para ele e sorriu. Ele disse: o moço era moreno, só que não tinha muito cabelo. Eu pensei até que era o pastor Luiz Antônio, mas não era. O sorriso é diferente. E este moço é você. Eu tinha pedido a Deus um pregador, depois que surgiu o Feliciano, que é o pastor Marco Feliciano, um pastor jovem que atraiu muitos jovens, uma nova geração para ir até os gideões. E eu pedi outro pregador jovem. Eu tinha na época, estava fazendo 29 anos. E aí ele disse: os gideões vai receber um novo pregador. Você aceita pregar nos gideões? Eu me lembro que eu fiquei sem palavras, meus olhos encheram de lágrimas. Eu disse para ele: eu não tenho condições de pregar nos gideões, pastor. Ele disse: quais as condições que você fala? Disse: eu não tenho dinheiro, eu não tenho roupas bonitas para vestir, não tenho sapatos, calçados. Ele disse: independe. Gideões não precisa disso. Gideões precisa de quem tem a palavra. Este ano o cartaz já está pronto, oficial. Antigamente não tinha lista, saiu o cartaz e as fotos. Aí era no máximo 8, 6, 7 pregadores. Era mais horários para os pregadores antigamente. E ele disse: já que já foi feito o cartaz, eu não posso colocar você para pregar no ginásio, mas eu vou colocar você para ser o pregador do último dia da tenda. O último dia já tem mais de 80 mil pessoas na cidade, ele me falou. Você tem coragem de pregar? Eu disse: eu prego, se o senhor me der essa oportunidade, eu vou. E aí chegou o dia, uma semana depois, eu estou em casa, fiquei imaginando: eu acho que ele não vai lembrar de mim. Quando foi na segunda-feira à noite, terça-feira à noite, ele me ligou. Pastor Reuel falando: alô, aqui é o pastor Reuel. Disse: pai do senhor, pastor. Disse: meu pai quer falar contigo. Aí eu desliguei o telefone, falei: isso é trote. Aí ligou de novo, eu atendi. Disse: é o pastor Cizino, meu filho. Eu disse: não é possível. Disse: é o pastor Cizino, sim. Quero lhe fazer um convite para você pregar nessa quarta-feira, da última noite na tenda, que era uma tenda grande, e da tenda, se Deus quiser, você vai pregar no ginásio. Você vem? Eu disse: eu venho. Foi em 2005. E aí eu só consegui pregar naquela noite 37 minutos. A glória tomou conta do ambiente. E na hora que Deus me tomou, que saiu aquele brado, ronco, né? Que ele já tinha visto o ronco lá na igreja do pastor. Famoso ronco, né, pastor? Na igreja do pastor, que era pastoreada pelo pastor Geraldo Donato. E ele disse, Jesus falou para ele, que esse barulho que vem, que sai de dentro de mim, que na hora que Deus me impulsiona muito forte, Cizino, esse barulho é as máquinas, é ele que faz. Isso é uma graça que eu dou a ele. Ninguém mais tem essa graça. Uau, foi aí forte. que iniciou meus primeiros passos nos Gideões. Muito forte. Que benção, né, irmãos? Pastor Adaildo Costa. Tenho certeza que você conhece ou já viu alguma ministração dele. E uma ministração muito famosa que ele tem é uma que ele está pregando os Gideões missionários, que ele está contando um testemunho de quando ele pastoreava uma igreja. E do lado, eu não sei se era do lado ou atrás, tinha um centro de macumba e ali tinha uma mulher, né, que ela se converte. Eu tenho esse testemunho aqui também no canal, se você tiver o interesse de ver. É um testemunho muito forte, muito conhecido. E o pastor Adaildo Costa, irmãos,
foi um grande pregador, ainda é um grande pregador, né? Que pregou nos maiores altares, vamos se dizer assim, um homem que fez a sua história, né? Por um momento sumiu, não sei o que aconteceu, nem quero saber o que aconteceu, né? Mas Deus sabe de todas as coisas. Mas é uma grande referência, né, para nós, e por muito tempo foi uma grande referência. E eu acho isso muito interessante, o que? A gente ter referências de homem de Deus, certo? Referências de, na época, Marco Feliciano. Foi um homem que, um jovem, na época jovem, começou a ministrar a palavra, e até hoje é uma grande referência de pregador e homem de Deus. Então assim, a gente tem que tomar referência das coisas boas que as pessoas fazem, né? Das coisas boas que as pessoas fazem. E o chamado dele é muito lindo, como Deus marcou o ministério. E se você for pesquisar o chamado do Marcos Feliciano, não foi diferente disso não. Foi Deus derramando muita unção sobre a vida dele. E se nós formos observar como que os homens e mulheres eram e são chamados até hoje, Deus sempre marca o ministério dele. O Senhor sempre age de uma forma poderosa, de um jeito tremendo para mostrar assim, eu tô no negócio, né? Porque você vê, quando ele orou para aquele paralítico andar, não andou. Mas ele aprendeu que quem faz não é ele, mas sim é o Senhor, através da vida dele. Isso é para que eu e você entenda que a glória não é minha, a glória não é sua, mas a glória é de Deus. É tudo para ele, é tudo dele, certo? A gente não faz porque a gente é bom. A gente não faz porque a gente sabe muito. Não. A ciência, a sabedoria vem de Deus. Tem pessoas que, tem pregadores que falam, eu prego muito. Há pessoas que se acham pregador porque tem uma boa eloquência, fala bem. Mas irmãos, o mais importante é você ter a presença de Deus. A palavra nos ensina a crescer na graça e no conhecimento. Se você crescer muito no conhecimento, é ruim. Se você crescer muito na graça, também é ruim. Então a gente tem que crescer na graça e no conhecimento. E testemunho tremendo, pastor Adaildo Costa. Se você gostou e quer assistir o testemunho completo, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo para você ir lá no canal deles e assistir. Amém? Que Deus abençoe sua vida poderosamente. Fica na paz e até o próximo vídeo.